que eu sinto no meu coração é sinal de gozo e eterna gratidão a Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. A gente tem muitos motivos, né, para agradecer ao Senhor. A gente enfrenta as lutas diversas, mas a verdade é que em todas elas o Senhor está conosco, né? Então, que nessa manhã a gente possa ter o coração grato, né, alegres por tudo que o Senhor faz. E de tudo que Ele pode fazer, de tudo que Ele faz, de tudo que Ele fez, o mais importante é a salvação, e essa ninguém tira de nós. Glória ao Senhor. Que seja assim, Senhor, que a gente caminhe junto a Ti, Jesus, com o coração alegre, gratos por tudo que o Senhor fez, faz e fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Essa próxima canção diz: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com o meu nome, se preocupe com o meu nome. A verdade é que nós não somos nada, mas o Senhor, Ele se preocupa com você, se preocupa comigo, se preocupa com as suas dores, com as suas lutas. Não no sentido de preocupar humano, mas Ele se importa, Ele olha com atenção. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor?
ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Não por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou um vento passageiro que aparece e vai embora, como gotas no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu ando, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Já me inventa muitas mentiras de que você não é importante pro Senhor, de que Ele não te ama, de que outros não te amam, de que você não vai conseguir um emprego, de que você não vai conseguir vencer aquela luta. Mas o Senhor te olha nessa manhã e Ele diz: eu estou contigo. A vitória virá através de mim. Eu me importo com você, mesmo que você seja como um vento passageiro, como a neblina, que logo acaba. Eu me importo com você, eu morri por você. E não é por aquilo que você é, não. É porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, porque Ele te ama, porque Ele é um Deus generoso. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. É por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Ele é fiel à palavra dele. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. E Ele estará. Ele estará. Amém. Amém. Se você se preparou para fazer seu dízimo, sua oferta, esse é o momento para isso, tá bom, igreja? Fiquem à vontade para contribuir. Ao Deus que é santo, santo para sempre. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aos que em ti se foram e aos que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos, os domínios, governos e poderes, teu nome é sobre
santidade, para que a gente possa parecer cada vez mais contigo, Jesus. Obrigada, Senhor, porque sobre os tronos, governos, Tu és soberano, poderoso, maior, melhor. Obrigada, Jesus, por cada oferta, por cada dízimo. Obrigada, Senhor, por essa igreja. Que o Senhor desperte nosso coração, Senhor Jesus, que o Senhor nos traga para mais perto de Ti. Que a gente não olhe para o outro, mas olhe para dentro do nosso coração. Porque a Tua palavra diz que nós precisamos primeiro, Senhor, olhar para dentro de nós e buscarmos, Senhor, sermos cada vez mais parecidos contigo. E, Senhor, que nós possamos sempre confiar na Tua soberania, no Teu cuidado e no Teu amor. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Queridos, nós temos uma série de mensagens novas que nós vamos começar hoje, fugindo o planejado, né? E seguindo aí. Eu gosto sempre de falar isso, principalmente quando o pessoal da comunicação tá. A gente tinha um plano, mas Deus fez outro. Então mudamos o tema, uma nova série de mensagens.
E aí depois Deus vai abençoar o pessoal da arte, da criação, né? Nós vamos fazer uma série de mensagens nas parábolas de Jesus. Estou lendo um livro que eu gosto muito, muito mesmo, e um livro do John MacArthur, né, onde ele comenta 10 parábolas. Então ele comenta 10 parábolas de maneira muito profunda, trazendo para o nosso contexto, né, trazendo a seriedade do estudo da palavra de Deus. Mas é óbvio que nós não vamos fazer uma série de mensagens com 10 pregações, porque senão vocês desanimam, tá? Então, não que eu desanime, porque não, eu gosto muito desse livro já é a terceira vez em 2 anos, a 5ª vez nos últimos 5, 6 anos aí, gosto muito dele. Mas eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês, porque hoje nossa conversa aqui, o nosso sermão, ele vai ser um sermão introdutório. Então eu falei para mim mesmo, conversei com Deus. Tiago, você pode vir para frente também, Tiago, por favor? Você que é meu vice, você está aí por algum motivo específico, Tiago? Não, depois eu disse. Tá, qualquer coisa você fala, Tiago. Mas eu queria ter uma conversa com vocês para a gente poder entender um pouco melhor, não as parábolas, mas a questão das parábolas, para depois nós irmos para as parábolas. Vamos olhar 2 delas hoje de maneira superficial, breve, mas tentando entendê-las. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é uma parábola? Sim, hoje vai ser estilo aula, tá? Então pode, se você não gosta de estudar, que dor. Mas você vai gostar hoje, vai ser um pouquinho legal. O que é uma parábola? Não para você lembrar de uma das parábolas, mas quando a gente fala assim, uma parábola, o que vem à sua mente? O que você pensa? Qual a definição que vem para você sobre o que é uma parábola? Uma forma de, através de um conto, relatar uma forma certa de mais ou menos isso. Através de um conto, você... Uma forma correta de lidar com a vida. Apresentar uma fórmula correta de lidar com a vida. Essa é a definição do Álvaro. Você que ficou em casa aí, tá? Vai assistir depois, tá? A gente vai repetindo aqui para ficar mais claro para as pessoas lá. Não é isso, mas é mais ou menos isso, segundo o Álvaro. Beleza. O que mais? O que é uma parábola? Uma parábola é um caminho que você encontra mais fácil para se levar uma pessoa a crer na palavra. Se como sempre uma parábola e depois vem com Jesus oferecendo para a pessoa. Tipo uma parábola. A parábola é um caminho mais fácil de levar a pessoa à verdade. Sim. Daí depois vem e apresenta Jesus. Sim. Tá, essa é a definição do irmão Pedro. Quem mais? O que é uma parábola? Bom que a gente está em poucas pessoas, eu posso chamar um por um, dá para todo mundo falar, bem legal. O que é uma parábola? Vamos lá. Vai, Carla, encheu os pulmões, agora fala. Uma parábola é uma forma de contar uma história de forma mais ilustrativa para se fazer entendido. Ótimo, uma forma de contar uma história. Mais com ilustrações, para que se faça entendido com mais facilidade. Isso, com ilustrações para que você seja entendido com maior facilidade. Beleza. Agora, nós temos boas definições, ok? Porque toda vez que a gente for falar de parábola, a gente tem que lembrar, tá bom? Se tratando do termo bíblico de parábola, são histórias que Jesus criou, que Jesus inventou, ok? Para ensinar princípios do reino de Deus. A mensagem principal de Jesus é a mensagem do reino de Deus. E aqui está uma verdade para mim e para você. Toda parábola fala do reino de Deus. Toda. Não existe nenhuma parábola que não tenha a ver com reino de Deus, reino dos céus, ou a palavra de Deus, que é, a palavra de Deus é a mensagem do reino de Deus. Ok? Então elas são sinônimos quando são apresentadas nas parábolas. Parábola nada mais é que uma história criada, inventada, com ilustrações para ensinar uma verdade. Ok? Uma verdade. Na nossa língua, ou no nosso linguajar popular, uma parábola seria uma historinha que a gente conta para mandar uma indireta. Ok? Sabe quando você quer falar uma coisa para uma pessoa, mas você não quer ser, né, esculachado direto, né? Expor a pessoa a situação? Aí você fala assim, eu lembro de uma vez, ou eu já ouvi uma historinha, né? E aí você conta uma historinha que você quer
atingir determinado público com a mensagem que você tem. É uma indireta que você dá através de uma mensagem para contar uma verdade. Ok? Tudo bem? Isso é uma parábola. Quando a gente fala das parábolas de Jesus, tem algumas coisas que a gente precisa entender e tomar bastante cuidado. Por quê? Porque toda parábola, ela vai falar do reino do céu, do reino de Deus, da mensagem de Deus. Só que cada parábola tem uma verdade central. Toda parábola tem uma verdade central, e só uma. Nunca mais do que uma. Ela pode ter alguns princípios, algumas verdades, alguns ensinamentos, mas ela só tem uma mensagem central. Toda parábola foi criada para mandar, digamos assim, uma indireta. Ok? A gente pode aprender muitas coisas com a história toda, mas tem uma indireta. Então fala assim, como é que eu faço para falar para o Gabriel que ele está muito melhor careca do que com aquele cabelo que ele estava? Estou falando do Gabriel para não falar de mim mesmo, porque não vou me expor aqui. Então aí a gente pode contar uma história falando sobre uma parábola para ensinar isso para o Gabriel, onde a gente vai aprender que é importante cuidar bem do cabelo, que é importante você ter um bom cabeleireiro, que você precisa ter uma higiene pessoal adequada para ter um cabelo cada vez mais saudável, ou que chegou a hora de você abandonar esse tratamento capilar, porque não adianta, é melhor raspar. Então tem várias lições, mas a mensagem central é uma só para o Gabriel. O Gabriel, raspa que está bem melhor. Deu para entender? Agora, quando a gente está falando das verdades espirituais, das parábolas de Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco a gente vai abrir lá em Mateus capítulo 13, o Dani vai ajudar a gente daqui a pouco, porque assim, quando a gente fala de parábolas, a gente tem que entender que as parábolas de Jesus, Jesus começou a ensinar por parábolas. Lá em Mateus capítulo 13 a gente vê isso. Jesus vai dizer que estava ensinando por parábolas, que era necessário ensinar por parábolas. Para quê? Para que aqueles que ouvissem não escutassem, não entendessem. Para aqueles que vissem não enxergassem, não percebessem. Daí Jesus vai falar assim, porque a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Jesus está falando ali do quê? De conhecimento. Então Jesus vai dizer, tudo que eu tenho, ou tudo que eu vou ensinar para vocês, precisa ser por parábolas, para que vocês entendam, porque vocês são escolhidos. E aí o que aconteceu por causa disso? Aconteceu que por causa disso, muitas pessoas entenderam ou compreenderam que só devíamos ensinar a palavra de Deus por meio de parábolas. Muitas pessoas entendem e só fazem isso. É por isso que você vai em algumas igrejas, ou você assiste alguns vídeos, você vê as pessoas contando muitas histórias, muitos relatos para ensinar alguma coisa, mas não leem o Evangelho. Só que qual é o problema? O problema é que o Evangelho já está fechado, a palavra de Deus já está fechada, ou todo o conteúdo que nós temos para ensinar já está exposto na palavra de Deus, na Bíblia. Então a gente não precisa criar nada para querer ensinar as verdades de Deus. Nós podemos e devemos usar ilustrações, histórias, contos, relatos, testemunhos, mas voltando sempre para a palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé e prática. A palavra não só nos mostra a vontade de Deus, mas a palavra nos revela Deus. É lendo a palavra que nós encontramos Deus. Entendemos quem Deus é, o que Ele fez por nós, o que Ele sente por nós, por quê, quando, como, na palavra de Deus. Agora, algumas pessoas, por crerem que até hoje precisa ser ensinado o Evangelho apenas por parábolas, as pessoas mal leem a Bíblia, em algumas igrejas. E isso é um problema, um problemão. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas ensinam através das suas experiências, e ensinam e pregam as suas experiências como regras, mas as experiências não são regras. Uma maneira muito clara da gente entender isso é a oração pela cura de alguém. Às vezes a gente ora pela cura de alguém e a pessoa é curada, às vezes a gente ora pela cura de outra pessoa, a pessoa não é curada. Então eu não posso pegar a experiência que eu orei por alguém e alguém foi curado e dizer que essa é a regra, que todo mundo que vir a mim vai ser curado com a minha oração. Deu para entender?
Porque quando eu faço isso, eu estou fugindo da palavra de Deus, estou aplicando a minha experiência como regra e dizendo para as pessoas: façam do jeito que eu fiz, façam comigo, dessa maneira que aí vai dar certo, você vai ser abençoado. Normalmente, quando a pessoa ensina isso, ela está fugindo do Evangelho. E aí o problema é que as pessoas acreditam nesse falso Evangelho, que segundo o apóstolo Paulo precisa ser amaldiçoado. Nenhum outro Evangelho pode ser anunciado além de Cristo Jesus. Qualquer outro Evangelho que seja anunciado além do de Cristo Jesus precisa ser amaldiçoado. É o que diz o apóstolo Paulo. E as pessoas que ensinam isso vai dizer que se você não foi curado, não foi por falta do meu poder, da minha autoridade, da minha experiência. Foi por falta da sua fé. E como nós cantamos e fomos lembrados aqui pela Carla, Deus não é fiel à nossa fé. Deus é fiel a Ele, a palavra dele. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Então, se você for numa pregação, for numa igreja, ou for assistir um vídeo de um profeta, que seja um apóstolo, que tem esse mini profeta aí, que eu estou extremamente revoltado com esse moleque, extremamente revoltado com ele. The King, não, o Master. The King. Tem uma raiva desse The King. Deus do céu. Nossa, eu estou quase saindo de mim nas redes sociais. Já eu posto alguma coisa. Orem por mim, viu, irmão? Eu não sei se você reparou esse moleque, mas ele está no palco, está com o microfone, está falando com alguém, e aí ele, né, como se toda hora ele fala de um anjo, mas parece que ele está incorporando um espírito, né? A linguagem corporal dele é de alguém que está ficando possesso, e não cheio do Espírito Santo. E não há raiva, porque essas igrejas são lotadas. Eu venho para a nossa igreja aqui hoje, que nós estamos aqui em poucos irmãos, mas graças a Deus pela sua vida, viu, irmãos? Eu acredito que vir à igreja é um exercício de fé. E vir à igreja do Campo Limpo no domingo pela manhã é um exercício de mais do que de fé. E glória a Deus pela sua vida que está aqui, está tudo bem. Tudo bem, louvado seja o Senhor por isso. Então, eu vejo esses vídeos e vejo o quanto as igrejas têm voltado cada vez mais, não para o estudo da palavra, não para que a palavra de Deus crie raízes profundas no coração, mas uma igreja que busca cada vez mais por experiências. Uma igreja que busca por qualquer mensagem, menos pelo Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso que as pessoas têm cada vez mais se distanciado de Deus. Essa é a verdade, na minha opinião. Ok? Então, quando a gente fala das parábolas de Jesus, a gente precisa entender que, por mais que tenham muitos princípios, as parábolas, cada uma delas tem uma verdade, uma única verdade central. Tudo bem? Ok? Agora, quais são as parábolas, ou qual é a parábola que você mais gosta? Vamos lá, quero ouvir você. Fala, Álvaro. Calma aí, Álvaro levantou a mão primeiro. É sala de aula, Pedrão. Eu vi que ele está atrás. Inclusive, aqui tem uma música, a parábola do semeador. A parábola do semeador. Legal. Depois você, o Rafa e a Carla vão gravar, e o Biel vão gravar essa música. Era um vídeo dela. O Tiagão vai ser o diretor. A parábola do semeador. Ótima parábola. Vamos lá. Parábola que você mais. Por que você mais gosta? É a parábola que você mais gosta, Álvaro? Minha vida. Sua vida. Tá. Depois a gente vai ter uma conversa mais profunda sobre isso. Calma aí. O seu Pedro levantou a voz primeiro lado. É sala de aula. Pedrão. A que eu mais compro para quem eu estou evangelizando é do semeador. Parábola do semeador também. Agora sim, seu Valdir. Parábola do filho pródigo. Por que a parábola do filho pródigo, seu Valdir? Definição é complicada. Eu pensei que você fosse falar porque tem um irmão mais velho, como eu sou o mais velho aqui da igreja. Sim, legal. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Tiagão, sua parábola preferida, Tiagão. Não pode ser nem do semeador, nem do filho pródigo. Não. A terceira preferida, então. Vai lá, Tiago. Fala uma outra do Bom Samaritano. Do Bom Samaritano. Parábola do Bom Samaritano, uma das mais conhecidas, né? Por que, Tiago, você gosta da parábola do Bom Samaritano? Veio na cabeça aqui, ela conhece. Foi a que veio na cabeça, né? Tá. Ô Dani, você que está escondido aí atrás, Daniel. Sua parábola mais preferida. Eu ia falar
Eu ia falar do bom samaritano. A quarta, então. É a quarta. Carlos, sua parábola, mas sua parábola preferida, Carlos. Passa fome agora. Passar cola, vai pegar cola. São muitas parábolas, queridos. Muitas parábolas. Mas cada uma delas tem uma mensagem central. Agora, valendo uma caixa de bombom. Não pode. Você não pode colar, tá bom? Qual foi a primeira parábola que Jesus contou? Alguém sabe? Qual foi a primeira parábola que Jesus contou? Parábola do semeador. Ah, eu falo primeiro. Falou para quem? Você falou Aqui. tá vendo? A parábola do semeador foi a primeira parábola que Jesus contou. E alguém sabe qual é a menor parábola que existe? Interessante, né? Porque a parábola... Do grão. Não. O grão de mostarda é o menor grão, mas a parábola do grão de mostarda não é o menor. Quer ver? Ô Dani, você está em Mateus 13 aí, não está, Dani? Está projetado aqui pra gente? Não. Agora tá. Coloca aí pra gente lá no versículo 33. 13:33. Diz assim: contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Acabou. Acabou. Hã? Nem lembro que é uma parábola, né? Nem lembro que é uma parábola. São muitas parábolas. Mas essa é a menor parábola que nós temos. Hã? É só um verso, irmão. Olha lá. Cadê? Tudo dessa parábola. É só um verso. Está projetado aí, então. Cadê? 34. Põe o 34. Olha aí. Nossa, que menino prendado, cara. Achei que ele fosse abrir um aplicativo da Bible lá e só subir e descer. Então, então é só um versículo. Agora eu pergunto para vocês. Bom, vamos pegar pesado, tá bom? Qual é a mensagem central dessa parábola? O que vocês acham? Um de cada vez, tá bom? Qual é a mensagem central? O que Jesus está querendo ensinar contando esta palavra? É um versículo só, gente. Tá bom? O reino é para todos? E o reino é para todos. O que mais? O Tiago já está falando do bolo. O Tiago já está. Não, vamos pensar no sabor do bolo. Vamos pensar. A Daça já está ali. Bolo. Já me deu fome. A massa sem o fermento, ela fica pequenininha. Quando joga o fermento, ela cresce. Ah. Então é isso que vem na minha cabeça. Deve ser, o reino do céu é grande. O reino do céu é grande. Para todos. Grande para todos. E aí? Hã? A mensagem central, seu Pedro, dessa parábola É o reino, né? é sobre o reino, mas o que sobre o reino de Deus? A parábola fala sobre o fermento, né? E fala sobre o reino de Deus. Certo. O equivalente é um fermento para crescer. Boa. Agora, olha só como é interessante. A gente está indo no caminho perfeito, tá bom? Porque a mensagem central aqui, se a gente pegar a ideia da metáfora, da ilustração, certo? Da indireta. Então Jesus está dizendo que se você pegar o fermento, e o fermento, a quantidade é sempre muito menor do que a quantidade de farinha. Muito menor. Você olha para a quantidade de fermento e olha para a quantidade de farinha, né? Eu quando faço bolo ou faço pão, eu olho e falo assim, como é que pode uma colherinha disso aqui, né, contaminar toda essa farinha e os outros ingredientes que ainda vão e fazer tudo aquilo crescer? Então a mensagem central dessa parábola aqui é que o reino de Deus, por mais que ele possa parecer pequeno ou insignificante quando ele é apresentado, ele é algo que vai alcançar a todos. Vai alcançar a todos. E se a gente olhar para esse ensinamento, e isso é importante, toda vez que você pegar um ensinamento, você precisa
buscar concordância bíblica. Ok? Quais são outros textos que vão dizer, não, realmente isso é verdade. Porque eu não posso pegar e falar assim, então Jesus está dizendo que nós precisamos fazer bolos e pães. Que quem é crente tem que abrir uma padaria. Que todo cristão precisa trabalhar com massa. Massa fermentada, porque massa sem fermento não é do reino de Deus. Não tem nada a ver com cinzento, seu Valdomiro. Seu Valdomiro agora já quer puxar sardinha para o trabalho dele, tá vendo como é que é? Então olha só que interessante, gente. A gente olha para isso, e aí a gente vai lembrar, por exemplo, quando Jesus diz, né, vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as nações, ensinando, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eles têm ordenado, até a consumação dos tempos, e eis que estarei convosco. Beleza, tranquilo. A gente vai lá no Antigo Testamento e pega o sonho de Daniel, né? O sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, da pedra que é soltada do céu, essa pedra vem, destrói a estátua, né? Que representava os reinos do mundo, e essa pedra vai crescendo e toma todo mundo, e lá Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, dizendo que essa pedra é o reino de Deus. Jesus, quando chega, ele fala, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então a gente precisa entender que a nossa interpretação precisa ter concordância com o restante da teologia bíblica, e essa é a mensagem central. Agora, outra pergunta. Essa é a mensagem central, certo? O reino dos céus vai alcançar todo mundo. Quais são os ensinos ou os outros ensinamentos que a gente pode extrair dessa parábola? Fala, porque senão, Gabriel, fala, aí você vai falar. Evangelizar, sei lá. Evangelizar. Que nós temos que evangelizar. Perfeito, Esther. Parabéns, Esther. A Esther está inspirada hoje. A Dassa está soprando. A Dassa está soprando. Ah, é que eu evangelizei outros. Muito Não bom. dessa parábola, mas de parábola. Beleza, o princípio do reino dos céus. A mensagem, ela vai chegar por todo mundo, mas ela precisa ser anunciada. Ok? O que mais? Que a gente pode extrair de ensinamento aqui dessa parábola? Quem escutar a palavra vai crescer. Quem escutar a palavra vai crescer. Boa, tá bom. A palavra chega e vai contaminando, né? Vai fermentando toda a massa. Nós, filhos de Deus, não podemos viver isolados do mundo. Ok? A gente podia se reunir aqui só como cristãos, mas Jesus está dizendo que a gente precisa se misturar. Se o reino não se misturar com quem não é do reino, quem não é do reino nunca vai ouvir a mensagem e... Então não é a ideia só de anunciar, mas é a ideia de conviver. A gente vai conviver, a gente vai fazer parte, a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. Sem envolvimento com a comunidade, com os amigos da escola, da faculdade, do trabalho, a gente não tem não tem como falar do amor de Deus, mostrar o amor de Deus para essas pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Então são vários ensinos. É impossível separar o fermento da farinha, por isso é impossível tirar o evangelho do povo de Deus. O reino de Deus chegou e vai alcançar todas as pessoas. São promessas de Deus, princípios, verdades. Ok? Mas uma única mensagem central. Agora vamos lá para a primeira parábola que Jesus contou, que também está em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador. Vamos lá? Mateus 13. A gente vai ler o versículo. Quem lembra quais são os 4 tipos de solo da parábola do semeador? Cadê os que preferem Vamos ler? Vamos começar do versículo. a dos espinhos, A dos espinhos. as O rochoso. a terra boa, A terra boa. o outro E uma que nem chega a ser terra, né? São as que ficaram na beira do caminho. Certo? Então vamos lá. Vamos ler Mateus 13. Vamos ler a partir do versículo número 1. Tá bom? Aí o menino da projeção pode ajudar aí.
Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se Jesus parasse aqui, não é? Depois ele contou outras parábolas e tudo mais, beleza. Mas se parasse aqui, sobre o que falaria essa parábola? Difícil, né? É difícil. É por isso que os discípulos vão, muitas vezes, e aqui é uma delas, onde os discípulos vão abordar Jesus falando: mestre, senhor, professor, eu sei que você estava mandando uma indireta aí e tal, mas assim, eu estava prestando atenção, mas aí o João me cutucou para contar alguma coisa. Chegou uma mensagem aqui no meu celular, eu acabei não pegando aqui, né? Passou uma criança correndo, gritando. O senhor podia me ensinar, me explicar direito o que estava acontecendo aqui? É interessante que Jesus vai explicar a parábola. E aqui é mais um ensino para a gente. Por quê? Porque se a parábola já foi explicada, eu não posso ficar inventando coisas sobre aquilo que Jesus já explicou. Então tem parábolas que a gente vai ler comentário, que a gente vai fazer exegese, que a gente precisa ler o contexto da parábola para saber o que está acontecendo. A gente precisa se colocar no local, na cultura da época, ver o que aquilo queria dizer para aquela turma, né? Eles estavam familiarizados com isso ou não? Porque Jesus está na beira da praia, Jesus está num barquinho ali, o pessoal está na praia ouvindo, e Jesus fala do semeador que saiu a semear. Péssimo lugar para falar sobre plantação na beira da praia, ninguém planta na beira da praia. Mas Jesus vai começar a contar muitas parábolas. A primeira que ele conta é do semeador. E aí Jesus vai explicar a parábola do bom semeador. Interessante que Jesus termina dizendo, né? Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E aí os discípulos vão se aproximar, perguntar dele por que ele está ensinando parábolas. Jesus vai dizer que está se cumprindo as promessas. Jesus vai contar e Jesus vai explicar aqui para a gente. Mateus, a gente ainda vai ter a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a explicação da parábola do joio, e Jesus vai contar ainda a parábola sobre o tesouro escondido e da pérola de grande valor, a parábola da rede, e aí Jesus vai dizer que ele é um profeta sem honra. Na parábola que Jesus explica do semeador, Jesus vai dizer que a semente que caiu à beira do caminho é o quê? Os que ouvem, Pode falar, Esther. É que eu tô lendo. Lê o versículo pra gente, fala o versículo. Pra gente acompanhar Cair na junto. beira do caminho representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Os que ouvem a mensagem sobre o reino Não a entendem. e não a entendem. Por quê? O que acontece? Continua ali tudo. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Exatamente. Então o maligno vem, né, e diz: arranca o que foi semeado em seu coração. Ele retira dali. E aí o que a gente precisa entender aqui, quando Jesus explica, falando a parábola do semeador, né, está lá no versículo 18 e 19, isso que a gente está lendo. É quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, ou então o maligno vem e retira, a gente precisa entender que existem muitas pessoas que vão ouvir a mensagem de Deus e elas não vão compreender, porque o diabo vai vir, vai retirar essa verdade delas.
O que mais quer dizer, né, dessa semente que a mensagem que foi, a semente que foi lançada, a pessoa ouve? O que quer dizer? O que mais além disso? Mais nada. É isso que quer dizer. É só isso. Mas não pode ser? Não, não pode. Mas não pode ser quando a pessoa ouviu a palavra e aí foi o pastor que lhe ensinou direito, ou a pessoa que leu. Sabe aquele negócio de você catar e falar assim: cara, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Por quê? Porque eu leio e não entendo. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Primeiro, pode ser o seu coração mesmo, que a semente não está chegando, o seu coração não está preparado para receber. Ou pode ser simplesmente falta de conversa com Deus. Porque você vai ler a Bíblia, pede para Deus falar com você. Tudo bem? Tranquilo? Pede para Deus falar com você. Quando a gente ora aqui, né, a Carla orou hoje por nós para que Deus falasse conosco. Você orou para você? Você só ouviu a oração da Carla? Ou você falou: Senhor, fala comigo em nome de Jesus? Você só ouviu a oração da outra pessoa e disse amém, amém, tipo assim: nossa, ainda bem que acabou essa oração, estava quase dormindo. Bora lá, vamos lá. O que tem mais para hoje? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é lançada e a gente precisa acolher essa palavra. Beleza? E quando a semente caiu à beira do... Depois, quando a semente que caiu em terreno pedregoso, versículo 20, outra pessoa lê para a gente aí. Assim caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Ok, então olha só, versículo 20 e 21 vai dizer da semente que caiu em solo pedregoso. E aí é legal porque Jesus está dizendo que a pessoa vai receber a mensagem com muita alegria. E se tem uma coisa que a gente fica feliz é quando a gente fala de Deus para a pessoa e a pessoa recebe com muita alegria. A pessoa acolhe, a pessoa aceita, a pessoa fica feliz. Só que aí Jesus vai dizer: quando vem os problemas, as dificuldades ou a perseguição por causa da palavra, não é por causa que a pessoa é mentirosa, não é porque a pessoa é idólatra, não é porque a pessoa é um ladrão ou uma ladra. Está dizendo que a pessoa, quando sofre perseguição, problemas por causa do amor dela à palavra, ela desiste, ela abandona. Jesus vai dizer que essas são aquelas que recebem com muita alegria, mas logo depois é como uma semente que cai numa terra, num solo pedregoso. Ela germina, cresce, mas aí vem o sol, seca. Por quê? Porque não tem raízes profundas. Ou seja, não criou raízes na palavra de Deus, conscientes de que amar Deus é passar por perseguição. Você vai ter que enfrentar problemas. Se você ama Deus e for fiel a Deus, você vai passar por problemas porque você é fiel a Deus. Tudo bem? Sabe aquela pessoa que fala assim: nossa, minha vida era uma alegria, eu aceitei Jesus, virou um problemão. Fala, querido, primeiro sua vida não era uma alegria. Se sua vida fosse alegria, você não tinha reconhecido que você precisava se arrepender. Você tinha problemas e precisava de salvação. Ok? Agora vamos lá, quais são os problemas? Quem foi que ter aceitado Jesus? Né? Se aceitou Jesus, sua vida virou um problema. De quais problemas você está falando? Porque se os problemas que você está falando não tem nada a ver com o amor a Deus, Deus tem nada a ver com isso, querido. Beleza? São só consequências da sua vida errada, torta, e consequências vêm para todo mundo. Agora, se você está sofrendo porque você é fiel a Deus, bem-aventurado é. Alegre-se. Regozije-se no Senhor, que você está passando por aflições por causa do seu amor a Ele. Celebre. Ok? Terceiro solo para a gente aí. Quanto a semente que caiu em meio aos espinhos, versículo 22, alguém lê para a gente. Quando a semente que caiu no meio dos espinhos
Este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E quando a semente caiu em boa terra... Tá, aí é outro só. Obrigado. Então olha só, Jesus vai dizer da semente que cai em meio aos espinhos. Olha só que legal. Ela cai em meio aos espinhos, a terra, legal. A semente germina, cresce, mas ela não dá fruto. Ela não dá fruto. É a mesma coisa que você ter uma flor que não floresce. A mesma coisa que você ter uma árvore frutífera em casa. Imagina essa árvore frutífera. Ela floresce, cheia de flores. Aí você fala assim, opa, o que vai acontecer? Vai dar frutos. Daí não tem fruto nenhum. Consegue entender? Linda, maravilhosa, cresceu, as folhas verdinhas, coisa mais bonitinha que está, mas está tão sufocada por outras coisas, por outras preocupações, os enganos, as riquezas desse mundo, que ela não dá fruto. É aquela ilustraçãozinha que a gente fala assim, eu conheci uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que a pessoa tinha era dinheiro. Não tinha mais nada. Não tinha paz, não tinha alegria, não tinha amor, não tinha vida com Deus, não tinha nada. Então as pessoas, tem muita gente por aí que vive em busca dos enganos, das riquezas desse mundo e se esquecem de dar frutos para Deus. Tem a vida muito sufocada, não tem tempo para nada que é de Deus, mas tem tempo para tudo que é para ter uma vida próspera financeiramente falando. É uma pessoa que está iludida, enganada pelas riquezas deste mundo. E aí a gente tem um quarto e último solo, ok? Ou terreno. Quem pode ler para a gente aí, uma pessoa nova aí? Versículo 23, o Biel já deu a fica. Alguém? Quando a semente caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60, 30 vezes mais. Amém. Quando a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita. Ela produz frutos. Então ele ouviu, entendeu e frutificou. Então a gente vem para a igreja, ouve a palavra, a gente está em casa, lê a Bíblia, entende, a gente faz o quê? A gente dá frutos. A gente precisa praticar, a gente precisa fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas. Não tem muito o que ficar ensinando mais sobre isso aqui não. O máximo que a gente poderia forçar aqui é trabalhar na questão dos 100, 60 e 30 por 1. Que é a questão de quantidade de fruto que a gente pode gerar. Ok? E está tudo bem. Tem uns que vão gerar mais frutos do que outros. Está tudo bem. Desde que frutifique, está tudo bem. A gente não pode ter inveja. A gente tem que fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor é servir com excelência. Excelência não é fazer melhor do que o outro. Excelência é dar o meu melhor. E se dar o meu melhor, eu vou frutificar 30, louvado seja Deus pelos 30. Glória a Deus. Amém? Ótimo, então. Beleza. Então aqui seriam o quê? As outras lições do ensino que a gente pode extrair do texto. Agora a pergunta para vocês é: qual é a mensagem central da parábola do semeador? Qual é a mensagem central? O ensino que Jesus quer trazer através dessa parábola. O ensino principal. Qual é? Seja terra fértil. O Álvaro diz: seja terra fértil. O que mais? Vamos lá. Todos somos sementes, depende de como a gente vai. Que todos somos sementes. Aí a forma que a gente vai nascer,
todos somos sementes, e aí se a gente vai dar fruto ou não, depende De nós, então a gente vai encarar isso aí. de nós, como a gente vai encarar isso daí. O que mais? Fazer assim, o pessoal de casa pegar. Bora lá. Adassa, ajuda aí, Adassa, agora. O que mais? Fala, Rafa. Tá pensando ainda? Tá. Então a gente já volta com o Rafa. Pedrão, o que mais? Zuri, quer falar, Zuri? Não, pelo amor de Deus. Fala. A palavra é lançada em todo tipo de solo. O bom, o ruim. Só que é que nem uma flor mesmo. Para ela crescer, dar frutos, então ela precisa ter a manutenção, precisa ser regada. Então a nossa vida com Deus é assim. Tipo, a palavra de Deus ela é lançada para qualquer pessoa. Só que se ela vai dar fruto ou não, depende da manutenção que ela vai ter depois que ela foi lançada, né, durante a vida dela. O Thiago já está trabalhando na questão do que a gente chama de santificação, né? A questão de como você lida com a sua vida, o seu relacionamento com Deus, depois que você creu em Jesus ou que você caiu na terra, tem que ser trabalhado. É isso, Thiago? É isso, por esse lado, mas tipo, a semente foi lançada. Para ela crescer e dar fruto, ela precisa de alguma coisa, né? Sim. No caso aí, é se alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Se alimentar com as coisas de Deus para poder dar frutos. Isso. Tá. Entendi, Thiago. Mais alguma? Biel, quer arriscar, Biel? Ser um bom cristão e dar frutos. Ser um bom cristão não dá frutos, gerar frutos. Discípulo. Discípulo. Rafa. A gente voltando lá no começo do texto, ele fala que as sementes caíram, né? Então, no caminho. Então, a gente observando qual caminho que a gente está levando na nossa vida, acho que é o ponto principal, se não crucial, porque a gente entendendo que a gente vai passar por, na caminhada cristã, a gente vai passar por vários caminhos na nossa caminhada. Então, a gente entendendo e vendo por fora, onde o caminho que a gente está passando, e não deixar essa semente cair, seja a semente do coração, a semente da mente, que pode haver muitas ciladas ali nesses caminhos. Então, a gente observando, esse caminho aqui, esse terreno aqui é rochoso, esse terreno aqui é terra fértil. Então, a gente tem esse entendimento, aqui eu posso pisar firme. Então, é um ponto... Tá. Então, você, na sua perspectiva, tem a ver com a questão de observar o caminho que nós estamos vivendo, caminhando, para discernir alguns caminhos que a gente precisa evitar, outros caminhos que a gente pode caminhar, pisar seguro. Sim, até porque a gente vai passar por todos esses caminhos, né? Tá. Na nossa caminhada, a gente vai passar por cada etapa. Tá. E não se deixar cair. Uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva. Fala, Thiago. Uma pergunta, né? Uma pergunta. O solo, quando a semente cai, ela já não cai direto no solo fértil, né? Ela cai no solo, né? Ele se torna fértil, né? Não. Ele já cai, então, tipo assim... Terra tem boa. pessoas que já São terra 4 boa. tipos. Então tem pessoas que já são terra boas e tem pessoas que não são. Os solos são pessoas? Essa é a pergunta. Uma pergunta. Os solos são pessoas? Sim. São perguntas que a gente tem que fazer para o texto. A gente viu na terra, então é exatamente isso. O homem é terra. Ó, literal lá. Ó, literalidade. Não tem pra onde fugir. Eu acho que tem a ver com evangelismo. Tem a ver com evangelismo. Por quê? Que a semente seria você pregar a palavra, e aí nesse momento de pregar a palavra você vai ter diversas situações de pessoas que vão aceitar de um coração aberto, que é um solo fértil ali que vai gerar frutos. Você vai ter pessoas que você vai acabar semeando e ela não vai receber isso de uma forma tão boa, e vai ter diversas situações. Eu vejo muito pela parte de semear sendo como pregar a palavra, e aí você vai encontrar diversos tipos de corações, diversos tipos de solos que vão aceitar essa palavra. Tá. Cris, você estava concordando aí, balançando a cabeça. O que é? Como você vê? Fala aí pra gente, Cristiano. Eu concordo um pouco com o Thiago. Eu acho que assim, precisa ser anunciado, mas precisa de manutenção. Precisa ser construída no dia a dia, né, um bom relacionamento com Deus, como você falou no começo aqui. Precisa ter um cuidado, né, de orar, estudar a
anunciada. É a mesma coisa de você estar numa igreja e você ficar no banco. Né? Eu vejo por isso. Assim. O que você faz em prol do reino de Deus? Você só chega, senta e deixa os outros conduzirem, né? Como você disse sobre a oração dela. Quando ela começou a orar para que você fosse até aí para falar sobre a palavra, eu só concordei com a oração dela ou eu também contribuí para eu mesma, né? Então eu acho que é bem isso, como os meninos falaram. A gente precisa anunciar, mas precisa de manutenção, precisa ser trabalhado. Tá bom, Cris. Depois eu quero ter um momento com você para te explicar melhor, tá bom? Depois a gente conversa. Brincadeira, gente. Gente, ó, atenção. Porque aqui, vamos lá. A pergunta era: qual é a mensagem central na parábola? Ok? Lembra, existe a mensagem central e existem outros ensinos que nós podemos retirar, lições que nós podemos retirar dessa parábola. A mensagem central da parábola do semeador é preciso lançar semente. É preciso lançar semente. Nós não escolhemos para quem a gente vai semear. A gente só semeia. Então o Nivaldo matou a pau quando ele falou. A ideia, acho que a mensagem central aqui, ou que a intenção é a evangelização, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Como é o solo? Como que essa fruta, como que essa semente vai germinar, como que ela vai ser tratada, como que ela vai crescer, como que ela vai dar fruto, quantas vezes precisa regar por... Isso aí são ensinos secundários. A gente pode e deve aplicar. O caminho que eu vou pisar, o caminho que eu vou seguir, eu preciso tomar cuidado para o meu coração, a minha mente. A gente tem que entender também que é um princípio bíblico aqui, ok? De mente e coração, muitas vezes está dizendo exatamente a mesma coisa, tá? São figuras de linguagem para dizer a pessoa. A gente se preocupa, né? Que tipo de terra eu sou? Mas aí a gente precisa perguntar: a semente chegou até nós? Porque uma planta não sai do solo pedregoso para ir para a terra boa. A planta não anda. Ela cresce. Ela cria raízes para poder fortalecer e aguentar os dias de sol e os dias de chuva, os ventos e assim por diante. São ensinos secundários, mas qual é o ensino principal da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Jesus está dizendo, falando sobre ele, quem ele é, o que ele veio fazer. Eu sou o semeador, eu vou lançar a semente, vou falar da palavra de Deus, do reino de Deus para todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, e as coisas vão acontecer. O que vai acontecer? Tem gente que não vai entender, tem gente que o diabo vai retirar a mensagem do coração, tem gente que vai receber com alegria, mas depois com as primeiras perseguições vai secar, vai morrer, vai desistir. Tem gente que vai aceitar e vai crescer, mas não vai dar fruto nenhum, mas tem gente que vai dar frutos. Mas eu sou o semeador e eu vou semear. Semear o quê? A palavra de Deus. E o que nós temos que fazer? Semear a palavra de Deus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. A gente não escolhe as pessoas. Quantas pessoas eu e você olhamos? Quantas das vezes nós mesmos, a Carla cantando aqui para a gente, ministrou o nosso coração. Às vezes nós não acreditamos. Quem sou eu para que Deus se preocupe comigo? Para que Deus me ame? Para que Ele me alcance? Para que Ele me use? Eu não sou nada, não sou ninguém. Quantas vezes pensamos isso de nós? Quantas vezes pensamos isso de outras pessoas? Porque a gente olha uma pessoa e a gente fala assim: esse aí não vale nada, não vou perder meu tempo com essa pessoa. Todos os apóstolos foram escolhidos por Jesus, eram tidos por nada, pessoas sem futuro, que não valiam nada. Até o próprio Paulo, que foi escolhido depois da morte de Jesus. O Senhor Jesus veio e encontrou Paulo, cegou Paulo para mostrar para ele quem ele era. Foi o cara que escreveu metade do Novo Testamento. Era um perseguidor da igreja. Pessoas que eu e você íamos dizer igual Ananias disse para o anjo de Deus quando apareceu para Ananias, falando: Ananias, vai lá orar por um cara chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias fala assim: mas Senhor,
Você sabe quem é esse cara? Esse cara está vindo com uma carta de autorização para perseguir a tua igreja. Esse cara aí é BO, pai. O senhor já cegou ele, agora manda uma lepra. Mata ele, pai. Faz igual o senhor fez lá com Ananias e Safira lá. Então não somos nós que olhamos para a pessoa e dizemos assim: esse é terreno tal, esse é terra tal. Não, a gente só joga a semente, que foi o que Jesus fez, foi o que nos alcançou e é o que tem alcançado pessoas e mais pessoas. E a nossa fé que vai ser como um grão de mostarda, o fermento que vai na massa e vai crescer e vai alcançar todos. Fala, seu Valdomiro. Tem questão do adubo também. Tem questão do adubo também, que é quase a água do cimento, né, seu Valdomiro? Se jogar água demais, a massa perde a massa. Se colocar adubo demais, tem a dosagem certa do adubo. É isso aí. Mas a gente tem que entender, gente, a semente para ser semeada. Presta atenção. Pode ser o solo que for. Pode ser qualquer tipo de solo. Se não tiver semente, não cresce nada. De quem é a responsabilidade de semear? Nossa. Nossa responsabilidade. Tem muitas outras lições, mas a verdade é uma só. Então, quando nós estivermos estudando as parábolas aqui, e quando você estiver lendo a palavra de Deus e se deparar com uma parábola agora, eu quero que você lembre desse exercício. Senhor, me ajuda aqui. Qual é a mensagem central aqui? O que o Senhor quer ensinar com essa parábola? E depois, quais são os outros ensinos, Pai? O que eu posso tirar aqui, extrair de lições para a minha vida, para a manutenção da minha fé, para o crescimento da minha intimidade com o Senhor, para que eu fuja do mal, porque tudo tem a ver. Presta atenção. A mensagem central vai ser mais fácil para você pegar isso aí, tá? Tem que estar conectada, ligada ao reino de Deus, ao reino dos céus. Tudo bem? Assim, para eu ser uma pessoa melhor, está conectado ao reino dos céus? Sim, mas não diretamente. Porque ser uma pessoa melhor é o que a gente espera de todo mundo. A gente espera de todo mundo. Quando a gente fala para uma criança, filho, isso aqui é o A, letra A, isso é uma vogal. A gente quer que ela seja uma pessoa melhor. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Nada. Quer dizer que não é importante alfabetizar? É importante, tá? Deus se preocupa com isso também. Mas a ideia central da parábola qual é? Que a mensagem de Deus, a semente, seja lançada. Seja lançada. Então faça esse exercício, leia, ore, extraia outras lições, mas lembre-se, você e eu só estamos aqui, porque o semeador saiu a semear. Estamos aqui, porque aquele pouquinho de fermento contaminou a massa toda, chegou até nós. E nós hoje temos fermento. Nós hoje temos sementes. O que a gente vai fazer com isso? Que Deus nos ajude, nos abençoe, para a honra e glória dele. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Obrigado porque Jesus nos ensinou de muitas e muitas maneiras. Uma delas foi por meio das parábolas. Hoje pincelamos duas delas aqui. E agradecemos ao Senhor porque o Senhor falou conosco. O que pedimos a Ti, Pai, é para que o Senhor não só continue falando a nós, mas para que o Senhor use a nossa vida em nome de Cristo Jesus. Para que nós possamos lançar a semente, ou seja, anunciar a palavra, para que nós sejamos o fermento do Senhor, ou seja, para que nós possamos nos misturar e misturar a palavra de Deus em todos os lugares onde nós vamos, estamos, naquilo que fazemos, para que as pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Que nós possamos dar frutos, Pai, a 100, 60, 30 por um, mas que nós assumamos, Deus, em nome de Cristo Jesus, nossa responsabilidade
de anunciar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus. Que seja assim, Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Podemos erguer as mãos? Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Deus abençoe a todos, queridos. Uma excelente semana em nome de Jesus.